Oi, Mizans e Lovers! No vídeo passado, a gente falou sobre os meios de transporte na África do Sul. Hoje a gente dá continuidade nesse tema, mas a gente vai falar do principal meio de transporte na África do Sul. Aquele que leva a população para lá e para cá, leva para o serviço, leva para a escola, leva para o dentista, leva para o shopping, para o Mainland Mall. Aqui no Brasil, esse meio de transporte com certeza seria o ônibus. BH, que é uma cidade grande, né, a capital do estado, tem ônibus de tudo que é tipo. Existe linha de ônibus em tudo que é lugar. Tem jornalzinho do ônibus com informação de diversos tipos, assim, do que está acontecendo na cidade. Tem a parte dos desaparecidos, a tirinha, o desenho sobre gentileza urbana que mostra há tempos como se comportar dentro do busão. Tem um perfil no Instagram, o Pondônibus, que ele fala desse universo, né, assim, do transporte público de Belo Horizonte e região. Inclusive tem uma série que se chama Será que é de bom tom? Que tem essa pegada assim de problematizar algumas questões do dia a dia de quem pega transporte público. Saca só. Mesmo que é de bom tom, uma fila desse tamanho e você deixar pra procurar o cartão do ônibus que tá lá no confim da bolsa, lá no final do mundo, deixar pra procurar ele aqui na hora de já passar o cartão, será mesmo que é uma coisa de bom tom? Oi gente, meu nome é Pod Ônibus e eu vim aqui mostrar para vocês se é ou não de bom tom as coisas que vocês fazem aqui dentro do busão. Bora comigo. E é de bom tom, será? De ficar de perna aberta assim, travando as pernas da outra pessoa aqui? Vamos ter senso, né? Ninguém tem um saco desse tamanho pra precisar abrir essa perna desse tanto, né, gente? Sentou. Acabou. Qualquer não é sozinha no mundo, não! E será que eu vi rios nessa altura aqui? Tá de bom tamanho ou pode aumentar mais? É de bom tom você chegar e sentar aqui só pra não deixar ninguém sentar do seu lado no busão? Vamos pensar, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui tem um site da BH Trans que você coloca lá o número do ônibus, ele te dá o horário direitinho, né, que sai do final. Algumas paradas de ônibus, elas contam com aquele painel eletrônico, né, que informa o número do ônibus e o tempo que ele vai levar até chegar ao ponto onde você está. Tem aplicativo com uma função parecida, né? Você vai lá, coloca a linha, você fala o ponto onde você está, então você consegue colocar lá assim, tô na Santos Dumont número X. E aí ele te mostra o tempo que vai levar para o ônibus chegar até você. E no mapa ele mostra onde esse veículo está localizado. Então você consegue ir acompanhando, assim. Fiz uma simulação aqui com um 4801, só para vocês entenderem um pouco como que acontece. É uma foto, né? Não é um vídeo, mas daria para ver o ônibus andando bonitinho. Tudo isso aí funciona às mil maravilhas? De jeito nenhum! Não! Tem muita coisa para melhorar, né? O valor da passagem, a condição de trabalho para os motoristas, manutenção dos veículos, manutenção dos pontos de ônibus, manutenção dos painéis, dos aplicativos, intervalo entre as corridas, as condições das ruas e avenidas. Tá longe de ser perfeito, mas eu acho incrível o tanto de recurso que a gente tem no quesito transporte público. E eu tô falando só de ônibus. O meio de transporte que leva a maioria dos brasileiros, no caso aqui dos belo-horizontinos, de um lado para o outro é o ônibus. Ons. Menina é ons. Você sabe se esse ons passa Na África do Sul, o principal pilar do setor do transporte público são os táxis. E aí, quem viu o vídeo passado já sabe, eu não estou me referindo aqui a esse táxi, no caso de Belo Horizonte, o branco, né, que vão ter até 4 passageiros. Você fala, moço, eu quero ir na rua tal, ele te deixa exatamente onde você está indo. Não. Na África do Sul, táxi se refere ao transporte público que vai levar a grande parte da população para os lugares. É uma van, né? Não é esse carro de passeio, não. Esses táxis, eles são responsáveis por volta de 80% das viagens diárias do país. Além de conectar tudo o que é lugar, porque ele está em toda parte, ele é o mais acessível.
Há diferentes tipos de veículos fazendo esse tipo de transporte. Tudo depende da região em que esse carro vai circular. Se for algo mais localizado, se os táxis forem circular só nas townships, é um tipo de carro. Township, pensando nos processos históricos, né, de marginalização socioeconômica e segregação espacial, pode ser comparada às nossas favelas. Uma diferença importante é que as townships foram criadas durante o apartheid. Agora, se o táxi for percorrer distâncias maiores, é esse bichão aqui, ó. São vans brancas, né, com uma faixa amarela na lateral, normalmente também com a bandeira da África do Sul, às vezes até com um movimento, assim, uma coisa mais estilizada, né, como se a bandeira se rendesse ao vento, né, assim, ela vai. A maioria das vans tem de 15 a 16 lugares. Aí eu fui perguntar para um amigo meu sobre o preço das vans, né? Assim, se ele tinha alguma informação curiosa, alguma coisa interessante para contar. E eu achei interessante que ele escreveu uns números quase como se ele tivesse, né, assim, colocando lá a escalação dos jogadores de futebol e tal, esses números aqui, assim. E aí eu li muito rapidamente, aí, né, quando eu fui ler, assim, de fato, com atenção, aí eu tava entendendo que ele tava falando, olha, são 4 atrás, 3, 4 e 1 na frente. E vocês vão ver na entrevista, assim, e é real. Existem alguns lugares na van que eles são carregados de significado e de papel social. Dependendo de onde você senta, você vai ser o trocador. E aí esse exemplo que ele dá aqui é uma van de 15 lugares, mas ele falou que tem alguns modelos que chegam a transportar até 22 pessoas. Eu vou voltar um pouco no tempo para contar para vocês um pouco de como que começa toda essa história. Esse modo de transportar a população com vans tem início no final dos anos 70 e início dos anos 80, ou seja, durante o apartheid. O governo da época ele provia um sistema de transporte para os sul-africanos brancos, mas a população negra acabava tendo pouquíssimas opções e opções pouco confiáveis. É a própria população cansada da precariedade daquela situação que inicia esse modo de transporte, né, que começa a rodar com essas minivans, os táxis. Os táxis, eles eram mais baratos e mais eficientes do que os meios de transportes oficiais do governo destinados à população negra. Uma vantagem gigantesca dele é que ele podia trafegar pelas ruas estreitas das townships, onde os ônibus regulares não conseguiam passar. Muito similar às nossas favelas, né? Esse negócio, né, essa indústria dos táxis, assim, cresce rapidamente. Esse crescimento continuou nos anos 80 e 90. O governo entendeu que ali havia uma ameaça ao controle do setor de transportes, né? Chega a impor requisitos rigorosos, assim, de licenciamento, começa a reprimir motoristas sem licença, mas não deu muito certo, assim, tinha muita corrupção. E vários motoristas continuaram trabalhando normalmente, assim. A relação entre o governo e os táxis não era nada amistosa. Após o fim do apartheid, as coisas continuaram tensas com um escalonamento da violência. Houve um fortalecimento das associações de táxi, tanto locais quanto nacionais. A Santaco, ela tá ali entre as maiores, assim, e super influente nos dias atuais. Mas a falta de uma regularização séria, de uma parceria real com o governo, de fiscalização, contribui para um mau uso generalizado de tudo que é tipo. Existe, sim, um projeto, né, do governo de recapitalização que está, ó, há tempos para sair do papel e não sai de jeito nenhum. É um setor altamente organizado e influente politicamente. E violento. Então a resistência a qualquer mudança é gigantesca. De fazer greve e protesto para pressionar contra regulamentações mais rigorosas,
como o aumento de licenças, regulamentação de tarifas, tributações. Um argumento recorrente da categoria é que o aumento dos impostos aumentaria o preço da passagem, prejudicando a população de baixa renda. As tarifas são cobradas em dinheiro e existe pouca documentação financeira. Sabe-se pouco ali da movimentação desse dinheiro. Essa indústria de táxis, ela é bilionária. É estimado que a receita anual seja de 90 bilhões de randes. Conseguir rastrear a receita, garantir o cumprimento das obrigações fiscais é muito difícil. Em 2021, eles pagaram 5 milhões de randes em imposto de renda corporativo. Existem veículos muito velhos que já não deveriam mais transportar pessoas, assim, né? Já é um risco gigantesco para a população e eles acabam ficando refém. É um pouco diferente, né? Por exemplo, assim, eu estava vendo o jornal outro dia, e aí o MGTV mostrando um ônibus que estava com goteira, assim, aí coloca lá, meu Deus, essa situação, os passageiros, olha só, não tem como sentar porque tá chovendo, e aí o jornal fala assim, e aí BH Trans, prefeitura, vocês, qual que é a resposta que vocês dão a isso? Quando que vocês vão arrumar? A população africana realmente fica um pouco refém, assim, para quem que você reclama? O número de acidentes e, consequentemente, de feridos e mortos é muito grande. Tem um artigo de 2007 que busca identificar o que causa tantos acidentes assim. Na época, os dados que eles tinham era de 70 mil acidentes com os táxis no ano. E isso representa o dobro da taxa de acidentes em comparação com todos os outros veículos de passageiros. A história dos táxis, ela é digna de Netflix, assim, com facilidade. Tiroteio, corrupção, assassinato. Mas para quem fala inglês, tem um vídeo excelente no YouTube que mostra um pouco dessa realidade. Eu vou deixar o link na descrição e o artigo também vou colocar lá. Eu não usava os táxis. Eu cheguei em 2021, a pandemia ainda estava rolando solta, e eu seguia as recomendações da OMS. E aí eu passei a ir de bicicleta para o trabalho, não era tão longe, era uma região bonita, era agradável né, me locomover ali com bicicleta. A pandemia acabou, comecei a tomar coragem. Um dia conversando com um vizinho maravilhoso que eu tive, assim. Eu falei, nossa, eu quero muito andar de táxi. Primeiro ele ficou meio incrédulo. Que? Why? E aí eu falei que era mais por conta da experiência cultural mesmo, né? Era um interesse ali de experienciar uma coisa que faz parte daquele país. Aí ele fez a pergunta que é a motivação do vídeo de hoje. Você conhece os sinais? Claramente eu desconhecia essa maravilha. E aí ele me explicou. Você precisa saber o sinal, o símbolo do lugar para onde você está indo. Vamos supor que você está aqui no centro de BH e quer ir para Pampulha. E aí a gente vai criar um símbolo aqui. Aí você vai. Aí passou a van, passou o táxi. Aí você vai, ó. Os de fé vão entender. Aí já visitou a igrejinha, né? Comeu um pastel, tomou um caldo de cana com limãozinho, assim. Aí quer voltar pro centro. E aí, para ir pra cidade, ó, dedinho pra cima. Então, tal. E onde que a gente acha essa informação? Né, o sinal referente a cada lugar. Qual site você entra? O que acontece é que você vai chegar nessa informação, ó, no boca a boca mesmo. Vai ter que achar alguém, né, que saiba essa informação e tal. E é um sistema difícil de dominar, assim, é muito fácil ficar desorientado, sabe? Assim, você perder né, a orientação. Existem alguns sinais que são Existem alguns sinais que são Existem alguns sinais que são universais e ninguém mexe.
Dedo pra cima, cidade. Você tá indo pra cidade, town. Dedo pra baixo, local. Você vai fazer um negocinho ali pelo seu bairro. É interessante porque você acaba socializando muito mais. Imagina que você nunca tenha ido a uma região, um bairro específico. Aí você precisa saber o sinal, né? O lugar onde que pega essa van, esse táxi. Você precisa conversar com as pessoas. Antigamente a gente fazia muito isso, né? Perguntava às outras pessoas informação de tudo que é tipo. Você pedia pro trocador pra te avisar em qual ponto você tinha que descer. Aí você falava assim: Ô trocador, trocador, trocador. Eu tô indo lá no Hospital da Baleia. Você, por favor, você me avisa onde que é. E aí o trocador, muito bondosamente, ele falava: tá. Aí você descia. Quando ele não lembrava, normalmente tinha uma alma muito caridosa que ouviu aquela conversa toda, sacou que você tinha que descer, ou te avisa, ou às vezes já até, né, já puxa a cordinha, já dá sinal, né, pra não ter perigo, e aí você desce. Outro dia eu fui num bairro que eu nunca tinha ido aqui em Belo Horizonte, e eu já tava analisando, assim, qual passageiro que eu ia pedir, né, pra fazer, né, assim, exatamente, porque agora não tem trocador mais. E aí eu falei assim, qual que vai ser o passageiro que vai ficar mais tempo nesse ônibus, né? Eu sabia que eu ia andar pra caramba, então eu falei assim, qual passageiro que tá com o cara que tá indo pra bairro, né? Porque eu ainda ia passar pelo centro e tava... Quem tá aparecendo aqui que já trabalhou e tá indo pra casa? Tava fazendo toda essa análise pra saber, assim, pra falar assim, pessoa, você me ajuda a descer no ponto que eu tenho que descer? Mas aí eu vi que o Google Maps mostra isso maravilhosamente bem. Ele contabiliza as paradas. Ele te mostra, você coloca lá, né, onde você tá, pra onde você tá indo. Você fala lá, né, que você tá indo com o ônibus tal. E aí ele vai contabilizando. Faltam tantas paradas e vai marcando no mapinha. Nunca mais conversei com pessoas no ônibus para esta função. Na África do Sul isso seria impossível. Os sinais têm muito a ver com alguma característica marcante do lugar, né? Vocês vão ver aí que uma das entrevistadas, ela mostra que o sinal, o símbolo, né, que a levaria para o bairro dela era uma chave, porque no nome do bairro tinha key, né, que é chave em inglês. Então aí ficou esse sendo o símbolo. E isso faz com que os símbolos sejam muito específicos dos lugares mesmo, né? Tem uma artista plástica que também é antropóloga que ela faz uma exposição a respeito desses sinais. É possível que um mesmo lugar tenha símbolos diferentes. Alguns entrevistados mostram 2 sinais para Marabsta, porque depende de onde você vai pegar esse táxi. Num ponto X é um sinal, no ponto Y é outro sinal. Marabastata, inclusive, tem uma história que é um pouco diferente do que acontecia com outros bairros. Durante o apartheid, as regiões elas eram separadas por raça, né? Então tinha ali uma parte da cidade onde é separada para os indianos, uma parte da cidade para a população negra, uma parte para os coloreds. E aí Marabastata, diferente de tudo isso daí, ela apresentava uma mistura de raças e culturas. Tem até um templo hindu por lá. Os motoristas de táxi, eles vivem eles têm uma lógica só deles, assim. Eles andam na rua como se a rua fosse deles, né? Na velocidade que eles querem, cortando de tudo que é jeito, andando pela calçada, buzinando. Apesar de existirem alguns pontos de ônibus, né, oficiais, meio que independente de onde você estiver, você fez lá seu sinalzinho, esse táxi vai parar, vai dar um jeito de parar para você, assim. Eu já vi motorista mudando de rota para pegar passageiro. Era um carro que estava numa rua principal, assim, aí tinha alguém próximo de mim, mais dentro do bairro. Ele entrou no bairro, pegou o passageiro e voltou para a rua principal. E tem aquela baguncinha de chamar a galera pelo grito, bem no estilo São Gabriel, Ouro Minas, Minas Shopping. Teve uma vez que eu tava ali andando pelo centro de Pretória, e aí eu escuto alguém gritar assim, Hésteros, Hésteros! E aí não tinha ninguém perto de mim. Eu falei assim, cara, esse cara tá gritando pra mim. E eu entendi que ele tava gritando pra mim porque ele tava achando que eu era colored, parda, seria aí o
o correspondente para o colored. E Ésteros é um bairro colored. Aí eu falei pra ele assim, eu sou apenas uma mulher latino-americana no CBD de Pretória. Enquanto o uso do Caltrem é racialmente mais equilibrado, né? Você vê ali a população branca, negra, colored, indianos usando aquele meio de transporte. A dinâmica dos táxis é um pouco diferente. Ele é usado majoritariamente pela população negra, mas é interessante perceber que a classe social entra forte nessa equação. À medida que a população ascende socialmente, o uso dos táxis diminui. Eu conheci muita gente que já nasceu assim na classe média e era muito comum ou eles nunca terem usado táxi na vida ou terem usado uma, duas vezes. Táxi na África do Sul é daquelas coisas que se você olha superficialmente, você vê só uma loucurinha acontecendo. Mas um olhar um pouco mais atento percebe um povo aguerrido, assim, que foi fazendo tudo o que era possível para lutar contra um regime autoritário, opressor, desigual, desumano. Eles criaram um sistema de transporte paralelo que dura anos. Eles que conectaram assim áreas muito distantes a regiões centrais, empregam milhares de pessoas. Essa parte da história ela é muito bonita, é muito comovente. Mas assim, não tem como fechar o olho para tanta corrupção, tanto crime, tanta violência, tanto descaso. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas, assim, perguntando se eles consideravam que os táxis eram, de fato, um transporte público. E todos falavam que sim. Mas, para mim, eles são parcialmente públicos. Eles são públicos no sentido de que qualquer um que tiver dinheiro vai poder ter acesso a isso. Mas a sensação que eu tinha que era quase que assim, como entrar, sei lá, para uma seita, sabe? Assim? Era um negócio muito misterioso, porque você tem que ir descobrindo informações, sabe, assim, não é público, não é, as informações para você ter acesso a isso não é público, né? Pelo menos para quem está de fora. Claro que quem nasceu e vive ali desde sempre, não é um mistério, né? Mas assim, tem relato na entrevista, da entrevistada falando assim, nossa, aí a moça chegou que ela não tinha vindo para tal lugar, ela ficou perdidinha, sabe assim, então até os sul-africanos, né, não é integralmente público, né, para mim é parcialmente público. Sabendo os sinais, sabendo onde vai embarcar, desembarcar, é uma experiência que eu faria com certeza, assim. Dona BH Trans, nunca falei mal da senhora. Sempre te amei. No próximo vídeo, a gente vai ver eles falando dos sinais. Então, a pergunta que eu fiz foi aqui, me mostra um sinal aí de táxi, quero ver. E aí vocês vão ver comigo o que apareceu. E aí, meus lovers, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, já sabe, inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha com um amigo. Vamos deixar esse papo voo de táxi rolando. Beijo.